de outras agendas aqui da comissão e também da casa. Mas, não obstante ao convite ter sido regularmente enviado desde terça-feira passada, sem representante da Secretaria Estadual de Saúde. Presente a Secretaria Estadual de Turismo e a Secretaria Estadual de Esporte, e também, me parece aqui, a Superintendência de Juventude. Então, declaro aberta a sessão. Um deputado querendo fazer uso da palavra, inicialmente. Eu, como de hábito, passo a palavra para os representantes das secretarias, para que possam fazer uma explanação da composição orçamentária, das necessidades, com vistas a subsidiar, ainda estamos no período de emendas, para subsidiar, né, as emendas dos senhores deputados. Então, com a palavra, o representante da Secretaria de Esporte, quem vai fazer uso da palavra? Senhor Francisco Bandeira, subsecretário de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. A palavra está com o senhor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Viemos aqui com a esperança de, ao menos, tentar recompor o nosso orçamento de 2019. Em 2016, nosso orçamento era em torno de 88 milhões. 2017, 34 milhões. 2018, 33 milhões. 2019, 31 milhões. Números aproximados, né? E a nossa previsão para 2020, 28 milhões. Então, a gente está na fase aqui da esperança, né? E de tentar contar com a ajuda dos senhores para, ao menos, tentar recompormos o orçamento de 2019. Né? Temos vários projetos sociais que dependem de atividade meio, que dependem de fiscalização. Nossos projetos são sócios esportivos. Vou citar alguns, como a Escola de Luta José Aldo, que atende a mais de 600 crianças no Complexo da Maré. Projeto do Irmãos Nogueira, temos 6 núcleos de luta que atendem 900 pessoas. E temos o projeto Esporte RJ, que hoje atende 107 núcleos e que estamos com uma licitação em andamento para atender 300 núcleos. Tá? Eu vou pedir aqui a meus amigos, meus colegas universitários, para me corrigirem a qualquer momento, se necessário for. Tá? Estamos tentando parcerias com o governo federal, emendas parlamentares, e gostaríamos também de contar com a ajuda dos respectivos deputados para ver se em 2020 nós conseguimos emendas parlamentares estaduais. Né? Estamos com o intuito de refazer a pista do Célio Barros. O projeto já está na EMOP, na parte de topografia. Eu acredito que ano que vem a gente já consiga fazer a licitação. Né? Mas são recursos que não constam no nosso orçamento. A gente já vai ter que iniciar 2020 solicitando crédito suplementar. Hoje, a maior parte do funcionamento dos nossos projetos é com a lei de incentivo fiscal. 2016, a gente teve 79 milhões de incentivo fiscal, uma fruição de 52 milhões. 2017, 77 milhões, uma fruição de 57 milhões. 2018, 80 milhões, uma fruição de 48 milhões. 2019, 90 milhões, já temos a fruição de 56 milhões, que a partir desse ano a renúncia é de 100% para as empresas. Então, melhorou essa relação do patrocinador com o projeto. Tá? Em relação ao orçamento de 2020, o que a gente mais necessita é repor o custeio. A gente hoje tem 8 carros para fiscalizar 92 municípios. Temos estagiários, tivemos que cortar 30% do nosso orçamento em 2019. Apesar de toda a ajuda do Bruno Schettini na Casa Civil, a gente apresentou a matemática para ele, ele foi bem receptivo. Para 2020, a gente não vai ter como funcionar nos mesmos moldes se a gente não tiver essa recomposição. Esse é o meu resumo inicial. Senhor subsecretário, quando o senhor se refere aos projetos incentivados, com fruição de pouco mais de 50 milhões,
Eu não percebo, salvo o melhor juízo, deputado Luiz Paulo, assim como em outros governos, havia ali um produto que era perceptível para os senhores deputados, para a sociedade como um todo, de um projeto específico, um nome específico, que era até motivo de cobiça pelos municípios e pelos bairros, e todo mundo queria levar aquele determinado produto para a sua região. E aqui eu dou alguns exemplos: Suderj Informa, Segundo Tempo, que era um programa do governo federal, mas com aplicação no Estado. Eu queria entender, dentre esses produtos e dentre esses projetos que foram incentivados, além dos grandes eventos, torneio de tênis e tudo mais, que é importante, atrai, fixa o Rio de Janeiro como a capital esportiva. Agora, especificamente no que diz respeito ao esporte como ferramenta de inclusão, qual projeto em especial tem sido a bandeira, tem sido o carro-chefe da Secretaria, no sentido de promover essa integração da sociedade com o governo, com o desenvolvimento através do esporte? Nós conseguimos, agora no segundo semestre, enquadrar os Jogos Estudantis. Já estamos na reta final e conseguimos até um patrocinador. Inclusive, para 2020 já tem um patrocínio já. Né? A intenção também é difundir a lei para os municípios do interior. Muitos projetos não são enquadrados por falta de conhecimento. Né? A intenção do secretário Felipe Bournier, ele fala sistematicamente para a gente gente poder levar a lei para o interior, para os pequenos produtores, né? E também para os pequenos patrocinadores. Muitos não conseguem o patrocínio por desconhecimento. Né? Acaba ficando os grandes eventos, como o deputado Rodrigo Amorim mencionou. E nesse planejamento, por óbvio, já está incluído, acredito eu, a Suderj. A Suderj tem receita própria também. Em que campo aqui entra o orçamento relativo à Suderj? Presidente, a Suderj tem autonomia orçamentária financeira, né? As informações dela não temos acesso. A gente pensou que a pauta era só para falar só da Secretaria, mas eu posso mandar para o senhor depois essas informações. Né? É importante para a formatação do orçamento a gente saber o volume, porque eu hoje... Ela tem uma receita de pequenos eventos, tem uma receita hoje em relação à permissão do Maracanã, entendeu? Mas os números, para não ficar chutando, eu repasso para o senhor depois. Perfeito, agradeço. A gente não fez essa Agora, análise. existe algum projeto específico, como no passado o Suderj Informa, que seja patrocinado, pago, custeado pela Suderj? Pela Suderj, não. Quem toca projeto social hoje é a Secretaria. A Suderj está trabalhando com a recuperação dos equipamentos esportivos. E naquele evento recente que foi reinaugurada a pista de aquecimento do Célio de Barros e outros adequações de espaço físico ali, otimização de espaço físico no Complexo Maracanã. Fizemos pela Secretaria. Secretaria. Pela Secretaria. Hoje, por exemplo, a Suderj funciona no mesmo prédio da Secretaria. A gente está fazendo essa separação orçamentária, mas a Suderj foi sucateada nos últimos anos, né? Praticamente não existiu. Então, por exemplo, o Célio de Barros, o Júlio Delamare, eles estão fechados. Piscinas apodrecendo. Em janeiro desse ano que a gente conseguiu reativar. A Rocinha estava uma vergonha. Quando quem frequentou o complexo da Rocinha em dezembro e viu hoje a reabertura em janeiro, vê a diferença. Caio Martins, a mesma coisa. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, você precisa de orçamento. Não adianta a gente voltar a funcionar, limpar, inaugurar e não ter a manutenção, não ter a limpeza, não ter o custeio, não ter a portaria, não ter a segurança. Esse é o grande problema da Suderj hoje. Eu tenho mais um questionamento, que diz respeito a algumas ações, saber se algumas ações, e aí eu dou exemplo, inclusive uma lei que tramita aqui na casa, de incluir na grade curricular a prática de artes marciais. Esse projeto, ele foi lançado pela Secretaria de Estado de Educação, num grande ato, inclusive com a presença do secretário de Esporte, e há alguma previsão, se já existe ou se há alguma previsão de interação com algumas pastas mais robustas, nós como a Secretaria de Educação, a Ciência e Tecnologia, com o conjunto da FATEC, por exemplo? A
A pista do Célio de Barros, a gente está em conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tentando essa parceria. Tá? Núcleos de luta de artes marciais nas escolas. A gente está tentando também fazer um convênio para a descentralização de recursos junto à educação. E estamos também propondo um projeto chamado Vida Saudável nas UPAs, que é a instalação de 200 academias da terceira idade nos espaços físicos das UPAs. Esse projeto já foi levado para a Secretaria de Saúde e nós estamos tentando uma parceria para fazer um convênio e tentar a descentralização de recursos deles. Né? A educação, por exemplo, consegue não ter algumas limitações. E vários dos nossos projetos contam com professores de educação física. A gente queria tentar, para 2020, tentar ter esse tratamento também, para ver se a gente diminui pelo menos a redução nos nossos projetos. Que são projetos que contam com professores, na verdade são braços da educação. Só que não funcionam apenas em escolas, funcionam em praças, em associações, em comunidades, em lugares onde acho que diria que nem a cultura consegue entrar, o esporte consegue entrar. Até por questão de segurança. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu tenho hoje, concomitantemente, mais 2 audiências públicas. Uma já começou e é no outro prédio. Vou fazer um breve comentário e vou me retirar, porque eu já estou também 45 minutos atrasado lá, que é a audiência pública sobre a modelagem tarifária da Hoje SEDAI. é um dia atípico, o dia da SEDAI. O presidente também agora chamou a reunião às 9 lá na presidência, por isso que desloquei de lá para cá. Mas olha só. Ainda tem a extraordinária mais cedo. Né? 1h30. Fora... São projetos que a gente teve que estudar a fundo para poder emendá-los. Mas o que tem acontecido aqui nas audiências públicas? Vêm os secretários, e com justa razão, dizer que seus recursos são insuficientes. Né? Mas não vi ninguém aqui abrir dizendo que as despesas fixadas são maiores que as receitas, 10,7 bilhões de reais. Esse é o dado de realidade. As despesas fixadas, com toda a limitação, é maior que as receitas, estimadas em 10,7 bilhões de reais. Que ouvimos aqui dizer, para pedir aos senhores deputados que façam emenda. Para quê? Nós vamos fazer emenda. Não? Porque se todas as emendas que a gente faz, a não ser com raríssimas exceções, daqueles que são ungidos pelo Senhor, elas não são liberadas. Não? Aí recorre-se ao Congresso Nacional e lá as emendas são impositivas. Eu já dei a sugestão à Vossa Excelência de como a gente proceder com esse tema. Né? Bom, então, essas duas questões iniciais. Porque a conversa de todos é igual. Todo mundo quer mais dinheiro, mas ninguém diz de onde vem. Eu não vi um secretário dizer, olha, tem dinheiro sobrando em tal fonte. Porque se disser, fica fácil, né, Gilmar? E, ao mesmo tempo, presidente, e Vossa Excelência sabe disso, há meses que eu peço para o governador mandar para casa o projeto de lei para renovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Mandou. A versão publicada é eivada de erros. Eivada de erros. Vossa Excelência mesmo ouviu dizer que tinha que ser por lei complementar. Mandaram lei ordinária. E por que tem que ser lei complementar? Porque trata-se de questão financeira. E porque todas as renovações foram por lei complementar. Então, quando ele quer mexer em diversos artigos que foram criados por lei complementar, ele não pode fazer por lei ordinária. Mas, pô, não tem a Procuradoria-Geral do Estado para ensinar? Mas não faz errado. Comprometimento dos 5% com o FEIS, a publicação primeira, a primeira foi devolvida porque não veio. A segunda continuou sem os 5%.
Aí republicaram ontem, assim mesmo tirando a possibilidade de punição do governador se não cumprir os 5%, punição para rejeitar as contas. Então, estou dizendo isso é uma questão metodológica e formal, mas o mais grave, senhor presidente, que, por exemplo, o orçamento da cultura, ou o orçamento dos esportes, ou mesmo do turismo, são orçamentos que são abaixo de 100 milhões de reais. Quando o governador manda a proposta do fundo hoje para casa, hoje não, na semana, quinta-feira, ele, quando você vai fazer as contas, pelo princípio nonagesimal, nós vamos perder na linha C, do inciso 6º do artigo 14 da Lei 2657 de 96, que é a sobrealíquota de 2%, além da sobrealíquota da alíquota do fundo de 2%, sobrealíquota de mais 2%, sobre energia consumida entre 300 e 450 quilowatts, nós vamos perder 45 dias de faturamento. Sabe por quê? Porque no sistema nonagesimal, se a gente aprovar a semana que vem e ele sancionar até o dia 15, só pode entrar em vigor 90 dias depois. Então nós vamos perder 45 dias de dinheiro. E na linha B, que é a alíquota, na linha C, que é a alíquota, 45 dias, desculpa, na linha C e na linha B, nós vamos perder os 90 dias, que são dois tipos de alíquota, B e C, uma é acima de 450 kW e a outra entre 300 e 450. Se o governo que não tem competência para faturar, aí a gente chega aqui, está faltando isso, está faltando. Se o governo fosse mais competente, melhorava a arrecadação. Isso tudo em razão da demora da remessa para cá. Enviar. E nós ficamos aqui insistindo, manda que a gente aprova, porque são 4 bilhões e 700. Custou tanto e manda em cima da hora que agora a gente vai perder dinheiro. Vossa Excelência, eu sou testemunha que Vossa Excelência, por ocasião dos debates ainda em relação à LDO, Vossa Excelência foi o primeiro deputado nessa comissão que se levantou, inclusive cobrando ao líder do governo a remessa da mensagem do Poder Executivo nesse sentido. Não, senhor presidente, a gente vai fazer essa explosão em plenário, mas o senhor me perdoe, eu tenho que me retirar. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu faço um questionamento para a Secretaria de Esporte, se nesse sentido de buscar emendas ou ainda algum ajuste no texto do PPA e da LOA, se há uma perspectiva, uma indicação de algum projeto específico, ou de criação de um plano específico de trabalho dentro do orçamento do Estado, para que a gente possa ou implementar, ou dar continuidade, ou expandir algo que já esteja acontecendo. É fundamental que os senhores apontem uma indicativa para os deputados de um projeto determinado, a expansão de determinado projeto, para que a gente consiga ainda incluir, através de emendas, lembrando mais uma vez que o prazo ainda está aberto, para que a gente possa apresentar emendas específicas para o orçamento no esporte. A gente quer fazer a revitalização da pista do Célio de Barros. Isso seria em torno de 7 orçamento milhões. Em torno de quanto? 7 milhões de reais. Está na fase de estudo topográfico e projeto básico pela EMOP. Ainda deve ser uma concorrência, deve ser realizada em abril, maio do ano que vem. E aí, com a expectativa, com a abertura da pista do Célio de Barros, aquele complexo inteiro do Célio de Barros, com esses 7 milhões, ele seria revitalizado ou não? Não, só a pista. E o meio da pista ali, que acredito que seria uma área de prática de outros esportes? Não. A pista inclui tudo. A pista é padrão internacional. Aí inclui o gramado, as outras atividades. Inclui o gramado. Isso, como um todo. Exatamente. E a perspectiva ali é dedicação do Célio de Barros exclusivamente para o desporto de alto rendimento, ou também seria aberto para alto rendimento, uma escolinha ou exatamente, a ideia é essa. Outros programas de inclusão. A ideia é essa, ocupação, alto rendimento
e também ocupação com projetos sociais de atletismo. E nesse valor para a reestruturação da pista, já existe uma previsão para financiamento desses programas que estariam inseridos? Iríamos incluir núcleos do Esporte RJ lá no Célio de Barros. Hoje, quantos núcleos do Esporte RJ funcionam? Em torno de 107. 107. E consiste em quê? Vamos fazer várias modalidades. Escola de artes marciais, surf, lutas, lazer, Mas capoeira. a despesa, o investimento do Estado, ele é para esse Esporte RJ? Ele é especificamente no pagamento de profissionais ou também de equipamento, de uniforme? Paga um professor de educação física, 2 auxiliares e material esportivo. Né? Hoje está bem defasado porque a gente é obrigado a atualizar o salário por conta do salário mínimo, né, da atualização anual do salário mínimo, aí a gente acaba tendo menos verba para material esportivo. O senhor tem ideia de quanto custa aproximadamente um núcleo desse do Esporte RJ? Na nova licitação está estimado em 13 mil, mas deve baixar um pouquinho. Tá? Aí incluídos 3 profissionais e o material esportivo. Exatamente. 300 núcleos. Vamos fazer nos 92 municípios. No Esporte RJ não tem previsão para aluguel de espaço físico, por exemplo? Não. Deputado Eliomar, alguma observação relacionada ao esporte, não? Presidente, Pois não, se o senhor me não, permite, já que está na fase de acrescentar, tem dois projetos que nós iniciamos em 2019, praticamente sem recursos. E a nossa ideia é implementá-los em 2020 com mais estrutura, né? Que seria o RJ Mais Inclusão, que hoje é um projeto voltado para PCDs. A gente vai ter, inclusive, agora em dezembro, um campeonato de surf só para PCDs. O local ainda está em definição. E também a gente tem o projeto das Empoderadas, que é um projeto que tem dado visibilidade à nossa secretaria e tem participação em quase todos os municípios. É um projeto que a gente quer aumentar e quer estruturar em 2020 com orçamento. Para cada um deles, a nossa estimativa de gastos é de 1.800.000. Né? Não são projetos caros, mas são projetos de penetração social. Dá para a gente levar para todos os municípios. Já tem algum funcionando? Do RJ Mais Inclusão? Não, tem. A gente tem uma academia da terceira idade específica para PCDs no Júlio Delamare. Mas tem 3 núcleos lá. Me parece que me refiro a alguma coisa relacionada a surf adaptado. Também. Mas são projetos que a gente acaba adaptando mesmo. Realmente adaptado. A gente quer ter a continuidade do projeto, que a gente fica dependendo de auxílio das outras secretarias para ter ambulância, para ter transporte. Entendeu? Perfeito. O projeto Empoderadas hoje funciona com voluntários. A gente só consegue pagar a passagem para os professores. Entendeu? E existe, além então do Esporte RJ, dos Jogos Estudantis, RJ Mais Inclusão e Empoderadas, existe algum outro projeto que seja um projeto nesse modelo de implementação por municípios, que seria objeto de... A gente está formatando o projeto Esporte Itinerante. A ideia é levar um caminhão, baú aberto, e a gente apresentar os projetos da secretaria, tirar as dúvidas da comunidade, né, em relação à lei de incentivo, levar ex-atletas para palestras e fazer apresentações com as crianças, né, em todos os municípios, que a gente acaba sendo uma secretaria estadual concentrada no município. A nossa ideia é ir para o interior. Perfeito. Alguma outra observação da Secretaria de Esporte? Quer fazer mais algum adendo, mais alguma observação? Não? Afirmar que a gente vai fazer a licitação agora para 300 núcleos e
a gente conta com a colaboração do senhor. Do Esporte RJ. Nesses projetos. Agradeço a presença da equipe da Secretaria de Esporte, sua presença, subsecretário. Transmita aí os cordiais cumprimentos ao secretário Filipe Bornier. A gente está de portas abertas aí. Muito obrigado pela presteza e pela presença. Agora vamos tratar do tema que também é objeto da convocação publicada no edital, que é da Secretaria de Estado de Turismo. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma vocação natural e o turismo tende, por óbvio, a ser, como bem gosta de dizer o governador, o futuro petróleo. E, de fato, o novo petróleo. E, de fato, todos nós sabemos da importância do turismo, não só para a capital do Rio de Janeiro, mas por todo o interior do estado, e na necessidade de exposição do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo. Então, mais uma vez agradecendo a presença dos senhores, também transmitindo os cordiais cumprimentos ao secretário Otávio Leite, e que saiba que essa casa tem discutido algumas matérias relacionadas ao turismo e que a gente percebe claramente a importância e a relevância, sobretudo, dessa propaganda positiva do Rio de Janeiro e a estimulação do turismo, não só o turismo interno, como o turismo internacional. Então, será muito gratificante para nós conhecer as demandas, a realidade e, assim como fez a Secretaria de Esporte, as necessidades específicas e possibilidades para que possamos incluir no orçamento ainda nesse PPA e na LOA alguma destinação específica para algum projeto pontual no que tange ao turismo, além de entender a realidade, o raio-x do tamanho do investimento do Rio de Janeiro em turismo. Então, com a palavra, a Secretaria de Turismo, a senhora Adriana, subsecretária de Estado de Turismo. Bom dia a todos. Bom dia, deputado presidente Rodrigo Amorim. Bom dia, deputado Leomar Coelho. Bom dia aos demais presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar as desculpas pela ausência do secretário Otávio Leite. Ele está em Londres, participando da WTM com o governador. Esse evento é um dos eventos mais importantes do mundo e a ideia é não só trazer mais negócios, mais turistas, mas também mais voos para o estado do Rio de Janeiro. Então, ele, antes de ir a Londres, esteve em Madrid para trazer mais uma aérea para o Rio de Janeiro e tentar fazer com que o hub dessa aérea seja do Rio de Janeiro. Apresento a nossa equipe, a Mariana Gomes, que é a nossa subsecretária adjunta de gestão, Rosana Mendes, que é a nossa chefe de gabinete, o Marcos Calado, que é o nosso assessor de ações políticas, a Williane, o Marcelo, a Ludmila, o Arnaldo e o Luiz. Viemos uma equipe grande que a gente acredita que realmente o turismo é o novo petróleo e o desenvolvimento do Estado passa efetivamente pelo turismo. A gente entende que a nossa vocação é o serviço, o turismo nada é mais do serviço. Eu vou falar um pouquinho de como é que foi que a gente pegou a Secretaria de Estado de Turismo. Não é nenhum demérito, nenhuma crítica à gestão passada, mas todos sabem que o Estado do Rio de Janeiro estava numa fase muito ruim. Então, quando a gente pegou a Secretaria de Estado, ela era uma gestora da própria Secretaria. Poucas ações eram feitas em função da falta de verbas. E isso foi nosso maior desafio. O secretário Otávio Leite, quando se deu conta de que o nosso orçamento seria mínimo, ele correu muito atrás, teve o apoio da LERJ, especialmente dos deputados Gustavo Tutuca e do deputado Luiz Paulo, para que a gente conseguisse reverter a situação. Depois, o governador descontingenciou 20 milhões, o que nos deu um gás e uma possibilidade de planejar melhor o nosso 2019. A gente, quando começou a comemorar essa verba, a gente se deu conta, quer dizer, foi informado que o regime de recuperação fiscal nos impedia de fazer promoção do turismo. A gente passou quase 8 meses para conseguir mostrar que turismo, investimento em turismo é de utilidade pública. Então, somente em agosto que a gente conseguiu efetivamente começar a pensar na promoção do Estado do Rio de Janeiro. Não adianta a gente pensar em turismo sem promoção. Não adianta a gente pensar em turismo sem mostrar quem nós somos. O Rio de Janeiro realmente é a porta de entrada do Brasil, mas ele é distante. Se ele não estiver nos principais países, nas principais feiras que acontecem no mundo afora, a gente acaba sendo mais um na multidão.
A gente fez aqui um pequeno resumo daquilo que a gente fez nesses 10 meses. Eu vou passar rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo é curto, e depois abro para as perguntas. A gente fez o inventário da oferta turística de cada município. Afinal de contas, quando a gente pensa em turismo, em estado, são 92 municípios, cada um com seu potencial, mas todos para nós têm a mesma importância. A gente não pode achar que um município que tem mais hotéis, recebe mais turistas, é mais importante que o outro. Cada um está dentro da sua realidade. Então, a gente precisa estar... tudo que está em vermelho são ações que a gente precisa de recursos para dar continuidade. Esse sistema de informações turísticas é diariamente, semanalmente, sendo atualizado, o que nos faz não só receber os municípios aqui, mas também ir aos municípios para conhecer a realidade deles, para trabalhar cada realidade individualmente. Não adianta a gente fazer um pacote e achar que o que funciona para Cabo Frio vai funcionar para Peribé. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua necessidade. O Cadastur é um cadastro obrigatório do Ministério do Turismo para 7 atividades turísticas. Nós, na Secretaria do Turismo, através da Turisrio, somos o órgão delegado para receber o cadastro de hotéis, de transportadoras, de empresas de eventos, de parques temáticos, de campings, e de guias e de agências de viagens. O que acontece? A gente tem um número muito menor de cadastrados que a gente sabe de empresas atuando no mercado. As empresas, às vezes, parece que têm medo de se cadastrar e achar que se cadastrou hoje, que no dia seguinte a gente está ali para fiscalizar. Na verdade, a gente só precisa saber o nosso tamanho. A função do Cadastur é saber o tamanho da indústria do turismo em cada estado. A gente faz campanhas, mas a gente precisa de mais gás para mais campanhas, para mais cadastros, para a gente efetivamente saber o quanto o turismo gera de receita e impostos para o estado do Rio de Janeiro. A gente também, em função do Mapa do Turismo, que foi um projeto do Ministério do Turismo, a gente teve que ajudar os municípios a entrarem no mapa. E até então, era muito mais fácil a entrada dos municípios no mapa. E neste ano de 2019, houve um aumento da dificuldade. E quando aumenta a dificuldade, os municípios passam a ter mais demandas e nós temos o papel de auxiliá-los. Por exemplo, a gente tinha 23 conselhos municipais de turismo. Em função dessa obrigatoriedade de ter conselho para entrar no mapa do turismo, que faz com que os municípios recebam verbas do governo federal, a gente aumentou para 85 municípios tendo conselhos municipais de turismo. O que faz com que eles atendam às demandas, os anseios da população, do empresariado, entendam o seu papel e consigam resolver os seus gargalos. E isso, quer dizer, para a Secretaria é fundamental, a gente conseguir atender aos gargalos dos municípios no que tange ao turismo e outras áreas afins. A gente também entende que a gente pode ter um papel de reciclar, de formar mão de obra. Não é formar fazendo o papel de uma universidade, fazendo o papel de um curso, desses que já existem no mercado, de graduação, pós-graduação e etc. Mas a gente pode ajudar os municípios a formarem os seus técnicos de forma a atuarem de forma mais eficiente no turismo. A gente fez uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, a gente deu início a esse curso agora em outubro e, para nossa surpresa, foi um grande sucesso. A gente, inclusive, teve que parar o número de inscritos, porque a gente tem um limite para que as salas de aula sejam eficientes. Esses cursos acontecem não só no município do Rio de Janeiro, mas em outros 4 municípios onde o TCE tem espaço para formação e capacitação, e todos eles a gente teve o número máximo de vagas ocupadas. A gente pode até mais na frente mostrar para vocês, assim, como ele está muito no início, ele termina em dezembro, o quanto os alunos estão felizes, o próprio Tribunal de Contas feliz com o resultado que a gente tem obtido até agora, pela qualidade das aulas, pela satisfação dos alunos, pelo empenho deles e pela perpetuação da informação positiva que tem feito com que demais pessoas queiram também fazer parte desse curso. Tudo
tudo que está em vermelho são ações que a gente, tendo mais recursos, a gente amplia essas ações. Aqui é a nossa participação nas feiras internacionais. As que estão em negrito são as feiras que a gente participou com estande próprio. É um fato importante, quando a gente fala que a gente participa com estande próprio, não é só a Setur estar presente no evento. A gente convida os municípios para que participem gratuitamente e convida os conselhos, os conventos dos birôs do Estado do Rio de Janeiro, que são 22, para estarem presentes representando o trade turístico. Então, é muito interessante quando a gente leva 15, 18, 20 municípios que jamais participariam de uma feira para terem uma experiência numa feira nacional ou internacional. Eles voltam super satisfeitos porque veem que eles fazem negócio, que eles conseguem efetivamente estar por próximo daquele que vai comprar aquele município, que vai criar uma relação comercial com aquele município. Esses são outros eventos que a gente participou também, quer dizer, os 3 últimos foram com estandes próprios. É claro que a gente entende que não é uma participação barata, já que a Secretaria de Turismo do Estado assume sozinho o custo. O custo de cada município é apenas de pessoal, quer dizer, é a ida da sua equipe, pagando passagem e hospedagem. Até o material para distribuição foi feito pela Secretaria, porque muitos municípios não têm nada, não tem nenhum folheto, não tem nada para que possa ser apresentado. Então, não adianta a gente ceder um espaço e eles não terem que apresentar. Então, a gente fez um trabalho junto com os municípios para que a gente fizesse folhetos para as 12 regiões turísticas do Estado do Rio de Janeiro. Temos 12 folhetos, cada um dos 12 folhetos falando um pouquinho de cada município e seu potencial turístico. Esses 2 últimos é o WTM em Londres, onde agora está o secretário com o governador, e o Festures em Gramado, que começa quinta-feira e vai ter a presença do vice-governador. O vice-governador não só vai ao Festival de Turismo, mas a gente montou uma agenda bastante positiva. Por exemplo, existe em Gramado um espaço chamado Minimundo, é um parque temático, onde ele tem réplicas de várias cidades do mundo e do Brasil, e o Rio de Janeiro não estava no Minimundo. Então, a gente conseguiu incluir o Rio de Janeiro, e a partir do ano que vem, a gente vai ter uma praça no Minimundo, onde teremos réplicas do Teatro Municipal, da Câmara Municipal e da Biblioteca Nacional, o que faz também que o Rio de Janeiro seja divulgado no sul do Brasil. Essas ações, nenhuma delas foi feita, elas estão planejadas, mas a gente precisa de recursos. Os centros de atendimento ao turista, isso em qualquer cidade do mundo se tem, no aeroporto, em pontos de maior fluxo de turistas, e a gente não tem isso no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma parceria com o município, mas fica muito aquém das nossas vontades, né, e do tamanho da nossa necessidade. A implantação da sinalização turística, a gente tem esse projeto também pronto, inclusive a gente firmou a parceria com o DER, mas ele ainda não está em execução. E a implementação dos centros interpretativos. Aí voltou, desculpa. Esse ano a gente fez o Salão de Turismo do Rio de Janeiro. Esse salão ele não acontecia desde 2013, ou seja, há 6 anos. O último grande salão de turismo no Estado, ele aconteceu em 2011, na Praia de Copacabana. Foi montada uma grande tenda. A participação foi de em torno de 5.000 pessoas. Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer uma operação junto com o Rio Gastronomia, o que resultou num fluxo imenso de pessoas. E, novamente, a gente trouxe os municípios, 85 municípios participantes. Eles vieram com força total, com a sua capacidade turística, com seus atrativos. A gente tinha até uma preocupação de, logo no início, quando o Rio Gastronomia, que os horários eram um pouco diferentes, a gente fosse ter um momento de salão vazio. E, para nossa surpresa, a gente tinha gente o tempo todo. E o mais bacana desse salão é que a gente conseguiu trazer do interior todas as atrações culturais que os municípios têm. Então, a gente teve desde escola de samba, coretos, etc., etc. Foi muito interessante e foi um ponto alto, porque, na verdade, nem o próprio Estado do Rio de Janeiro conhece o que ele tem
em termos de cultura, em termos de atrações. Então, houve uma troca muito grande e eu acho que os municípios, quer dizer, conseguiram mostrar um outro lado, que não só o lado turístico, que também é importante. A gente também teve em paralelo um auditório com palestras. O auditório ficou lotado o tempo todo. A gente teria muito mais gente assistindo as palestras se a gente tivesse mais espaço. Então, a gente achou que para um primeiro salão, quer dizer, depois de 6 anos, que era melhor a gente fazer uma coisa um pouco menor do que a gente ter espaços vazios. Para nossa surpresa, foi um grande sucesso. O governador esteve presente, vários secretários estiveram presentes, deputados também estiveram presentes e podem confirmar aquilo que a gente está dizendo. O salão ficou cheio o tempo todo. Aquela primeira foto ali é a fila antes da abertura do salão, quer dizer, já fazia fila na porta desde o primeiro dia o tempo todo. A gente também tem um dos nossos braços, o artesanato. A Secretaria de Turismo que faz o cadastramento dos artesãos e a entrega das carteiras nos municípios. Antigamente, em função da dificuldade da Secretaria, isso eu digo anterior a 2019, os artesãos tinham que vir ao Rio para buscar essas carteiras, o que dificultava muito. E qual é a vantagem de ter uma carteira? Uma série de vantagens, desde capacitação, desde compras diferenciadas em locais que vendem produtos para que eles produzam o artesanato e assim por diante. E o que a gente tem feito desde então? A gente vai aos municípios para a entrega das carteiras, o que faz com que um número maior de artesãos já tenham as suas carteiras. Isso é um projeto contínuo, né? Ele é fluxo contínuo. A gente não para de receber cadastramento. Hoje a gente já faz esse cadastramento online. Antigamente, eles tinham que vir ao Rio, preencher uma ficha, esperar o agendamento para eles mostrarem a capacidade de produzir o artesanato. E hoje isso tudo é feito online, apenas a prova de aptidão que é feita presencial, não tem como ser diferente. Mas a gente já está pensando num modelo em que a gente possa fazer isso online também. A gente tem um projeto para realizar o Salão Estadual de Artesanato em 2020. A gente fez uma pequena amostra, que não foi tão pequena assim, durante o Salão de Turismo. 50 artesãos de vários municípios do Rio de Janeiro estiveram presentes, ficaram surpresos com o volume de vendas que eles realizaram. Foi num crescente, foi interessante, que eles foram vendendo, no primeiro dia venderam um pouquinho, no segundo dia mais, terceiro dia mais, e quarto dia praticamente voltaram para casa com as suas caixas e bolsas vazias de tanto que venderam. Aqui são algumas ações que, inicialmente, eram ações da Secretaria de Turismo, especialmente o calendário estadual de eventos turísticos, que também tem um projeto do deputado Quinoploc, querendo fazer um calendário de eventos, um PL, mas além do PL, existe também um trabalho contínuo sendo feito. Agora, não é mais só do turismo, é feito com esporte, é feito com a cultura, com a Casa Civil e com os órgãos públicos que trabalham na legalização de eventos, como o Corpo de Bombeiros. Claro que quando tem mais mãos, são mais cabeças pensando, ele demora um pouquinho mais. Em paralelo a isso, a Secretaria de Turismo tem feito um trabalho junto aos municípios e a gente já chegou a quase 2.000 eventos que são realizados no estado do Rio de Janeiro, desde festas de padroeiro, festas diversas. Eu volto a repetir, para nós que somos de turismo, todos os eventos têm a maior importância, independente do número de participantes, do tamanho do evento, do orçamento desse evento. A gente entende que todos os eventos que trazem, que atraem turista para aquele destino, são eventos importantes para o nosso setor. E a realização de seminários e eventos turísticos é uma demanda que a gente tem recebido de alguns deputados e de alguns municípios para que a gente crie uma espécie de uma capacitação rápida. Então, o que a gente faz? A gente manda um menu de opções do que a gente pode apresentar nesses municípios e eles definem a grade e a gente faz a realização em conjunto. Quer dizer, a gente leva a equipe que vai fazer as palestras e eles constroem a infraestrutura, como espaço, equipamentos e assim por diante. Esse aqui também são as ações que a gente tem feito, quer dizer, a gente dividiu o nosso turismo por áreas para ficar mais fácil a interlocução. Não adianta a gente falar em turismo geral para todo mundo, então a gente reúne os grupos que atuam em cada uma dessas áreas do turismo para que a gente tenha uma conversa mais direta e a gente entenda as demandas de cada um.
Não adianta eu discutir o turismo rural com o turismo mais, que é o turismo de congressos, de feiras e eventos. Então, a gente trata diretamente com cada um desses interlocutores. O programa Rumo ao Rio foi um programa que a gente fez logo no início do governo. A ideia era que o governador e o governo mostrem o comprometimento do Estado com a captação de eventos. A gente sabe que um turista de eventos, ele gasta 3 vezes mais que um turista que vem a lazer. Ele se hospeda em hotéis, ele faz compras em shoppings, ele se alimenta em restaurantes. Então, é um turista que a gente não pode desperdiçar. O Rio tem vocação para os congressos, a ciência está no Rio, as feiras estão em São Paulo, porque a indústria está em São Paulo, mas o Rio de Janeiro, por ter sido capital da República, ele detém aqui mais de 100 institutos de pesquisas. E ali, que é um celeiro de organizadores, de captadores de eventos mundo afora, já que esses centros de pesquisas, na sua maioria, são formados por pesquisadores, cientistas, que saem do Brasil e vão Brasil afora apresentar os seus objetos de estudos, o que os torna capazes de atrair eventos para o Rio de Janeiro. Então, essa carta ela já existia, mas agora ela tem um formato muito mais fácil, porque antigamente dependia da secretaria, da velocidade do interlocutor. Agora a gente tem sistema online, a pessoa, a empresa, a associação, a entidade entra no endereço eletrônico, pede a carta. A única coisa que a gente tem cuidado é de ver se a empresa, a instituição está em dia com as suas obrigações com o Estado, se ela não é devedora de impostos e se ela tem um cadastro, porque é lei, é obrigatório ter cadastro. E aí a gente emite essa carta assinada pelo governador. Parece que não, mas isso dá muita credibilidade, muita importância, que demonstra para quem vai captar um evento ou realizar um evento, o comprometimento do Estado como um todo para que aquele evento ocorra com o maior sucesso possível, ou vindo para o Rio, que terá o apoio do Estado. Esse é o modelo da carta, assinada pelo governador. A gente já emitiu mais de 200 cartas. Esse é um outro trabalho que era um gargalo antigo, que vinha sendo apresentado já há alguns anos, desde 2015, no Conselho Estadual de Turismo, que era a redução do ICMS para as feiras. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu já falei que a indústria está fora do Rio. Quando a gente faz uma feira no Rio, a gente precisa da indústria. Qualquer expositor que viesse de fora do Rio de Janeiro, se ele trouxesse 1 milhão em mercadoria, ele teria que pagar antecipadamente em cima de 1,5 milhão, sem saber se ele venderia ou não. Ou seja, a indústria não queria mais vir para o Rio para participar de feiras. Além de outras dificuldades que a gente vem enfrentando em função da crise do Estado, né, esse era um grande gargalo e era algo que afugentava as feiras do nosso Estado. Então, a gente conseguiu mudar esse decreto, alterar, e agora o expositor ele vem para o Rio e ele tem até 5 dias após o término do evento para pagar o ICMS devido em cima daquilo que ele vendeu e não em cima daquilo que ele trouxe de mercadoria. Isso criou um impacto bastante positivo e, num primeiro momento, parecia que ia diminuir a arrecadação e não. O primeiro evento que a gente deu diferimento, eles comprovaram depois para a gente, pela Secretaria de Fazenda, que esse mesmo evento, quando aconteceu ano passado, ele teve uma arrecadação de ICMS menor do que esse ano. Desculpa, está repetido. Aqui também era uma demanda dos restaurantes, que a alíquota do ICMS ia aumentar de 4% para 18%. Vários restaurantes estão intimamente ligados ao turismo. Não tem um turista que não vá a um destino e que não sente num bar para tomar uma cerveja, um vinho e assim por diante, uma caipirinha, que é algo bastante divulgado mundo afora, quando se fala em Brasil, especialmente do Rio de Janeiro. E não tem um turista que não sente num restaurante fazendo a refeição. Então, a gente conseguiu mostrar também que era importante a gente manter, já que outros estados aplicavam isso, o que poderia ocorrer na fuga dos restaurantes, até fechamento mesmo de vários estabelecimentos, e na não vinda de grandes cadeias como o McDonald's, etc., para o Rio de Janeiro. A gente tem trabalhado também, que foi uma demanda desde o início, na fase de transição do governo, nos moldes do que o município faz, que é a integração dos órgãos que legalizam eventos. Hoje, você tem o de Carioca Digital, você entra numa única plataforma e ali você consegue
legalizar o seu evento. Aqui no Estado, você tem uma demanda para a Polícia Civil, outra para a Polícia Militar e outra para o Corpo de Bombeiros. Então, a gente está trabalhando para que essa demanda, que a gente crie uma plataforma única. Inicialmente, a gente quer integrar ela com o Estado, com o município do Rio de Janeiro, e futuramente, é um sonho nosso, que a pessoa entrando nessa plataforma, ela saiba o que é necessário para os 92 municípios do Estado. Eu sei que é uma demanda grande, é um trabalho demorado, até porque as leis para a legalização de eventos, muitas delas são municipais. Falando em municípios do Rio de Janeiro, são 92 modelos de legalização, mas a gente espera, em breve, a gente ter isso disponível, até para ajudar a pessoa querendo fazer um evento em Búzios, sabe o que é necessário, querendo fazer um evento em Angra, sabe o que é necessário. Não, sem a necessidade de entrar em contato via telefone junto aos órgãos públicos. O Banco de Diários também é uma aproximação que a gente teve com a iniciativa privada. Os hotéis 5, 4, 3 e 2 estrelas a gente está criando um banco de diários que resulta em diárias com preços em até 50% de desconto para novos eventos que nunca aconteceram no Rio de Janeiro. Então, esses eventos vão poder dispor de diárias mais baratas e isso ajuda na fase de captação. No passado, o Estado do Rio de Janeiro, em função da Olimpíada e da Copa do Mundo, ele ficou com fama de um Estado caro. Hoje não é mais essa realidade, nós temos preços bastante competitivos, não só com o mundo afora, especialmente agora com a diferença do dólar, mas também com o Brasil. Hoje temos diárias bastante atraentes nos melhores hotéis da cidade e do Estado. Mas a gente tem que divulgar isso. Eu acho que esse banco de diárias vai comprovar não só o comprometimento da iniciativa privada com o turismo do Estado do Rio de Janeiro, mas também com a captação de eventos e nos ajudar a mostrar que nós somos bem acessíveis em termos de preço. A gente fez uma carta de Copacabana, onde todas as entidades do trade turístico assinaram essa carta, a BH, a Apresenta, a BOC, a BAV, se comprometendo em todos eles trabalharem nas suas atividades, reduzindo preços no Estado do Rio de Janeiro. O Stopover, na verdade, é um produto que a gente entende que pode ajudar. O que é isso? Você compra uma passagem aérea, você pode fazer uma estada de 2 a 5 dias no Estado do Rio de Janeiro, sem pagar nada mais por isso. Então, a gente entende que isso pode ser até interessante para os eventos. Eu vou para um evento no Rio de Janeiro, eu fico no meu evento de graça, depois eu posso ir para o Nordeste, eu posso ir para o Sul, eu posso ir para o Centro-Oeste, assim por diante. Hoje, a gente já tem isso fechado com a TAP e com a Emirates, e estamos trabalhando com outras companhias aéreas para que a gente também tenha esse produto na prateleira. O ICMS que haver, a gente acho que foram 4 tentativas junto ao Conselho, ao CONFAS, e a gente teve a rejeição, e agora conseguimos aprovar, quer dizer, reduzindo de 12% para 7%. Foi um trabalho bastante grande para a Secretaria, junto com a Secretaria de Fazenda. A gente já definiu os moldes que isso vai acontecer. Na verdade, as companhias aéreas, para aderirem, especialmente primeiro é importante ressaltar que são voos que partem do Galeão, não são voos, essa redução não serve para voos do Santos Dumont, já que já existe uma demanda ali, e a gente entende que pode até aumentar a alíquota no Santos Dumont, que não vão tirar voos dali. Então, são voos novos que chegam e partem do Galeão. Para as companhias aderirem, elas têm que aumentar em 15% o número de assentos. Quando a gente fala em companhias aéreas, a gente não fala em voos, porque existem tamanhos diferenciados de aviões, a gente fala em assentos. Então, dá mais ou menos assim, a Azul teria que aumentar um voo, a Gol entre 3 e 4 voos, a Latam entre 3 e 4 voos, e a Latam 7 voos. Seriam 7 voos semanais, o que dá um impacto bastante positivo. E uma coisa interessante que a gente chegou à conclusão nesse estudo foi que o Carioca, o Fluminense, não deixou de voar. As aéreas que nos maltrataram, elas pegaram e nos fizeram agora para viajar, íamos a São Paulo, a outros estados, não tem mais voo direto para o Nordeste e assim por diante. Mas não houve redução, houve uma redução como houve no Brasil inteiro. Então, a gente definiu que, para aderir, a gente tem que aumentar em 15%. A Gol já aderiu e vai ter um aumento de 17% dos voos.
O governador está lançando esse decreto na próxima terça-feira, no Palácio Guanabara. Desde já todos estão convidados. Eu acho que isso é um motivo de comemoração para o Estado. É uma demanda antiga e a gente tem só a comemorar. É isso, esses foram os nossos feitos. Quer dizer, tem mais coisas, mas acho que esses são os mais relevantes. Obrigado pela explanação. Mas, especificamente no que tange ao orçamento, parabenizo a explanação de forma muito transparente das ações da Secretaria, mas no que se refere ao orçamento, quais as demandas, quais projetos específicos, quando a senhora secretária comenta sobre a queda no orçamento, em que consistiu essa queda e quais as demandas específicas para o incremento orçamentário. Então, queria uma abordagem nesse sentido, do que é necessário e que tipo de emendas são necessárias e para quais planos de trabalho especificamente a gente está se referindo. Vou passar a palavra para a Mariana. Nos nossos projetos, assim, tem projetos que a gente realizou, mas outros a gente tem na prateleira para serem realizados, especialmente a participação em eventos, o que faz com que a gente consiga dar visibilidade ao Estado inteiro, especialmente quando a gente leva as prefeituras do interior, as secretarias de turismo do interior. O Salão de Turismo é um evento super importante, porque a gente mostra o Rio como um todo. O Salão do Artesanato também é importante, especialmente nesse momento de crise. O artesão ele tem a sua atividade como primeira atividade ou até uma segunda atividade para complementação de renda. Então, assim, a gente tem uma série de projetos para os mais diferentes públicos em que a gente, tendo recursos, a gente amplia ou até realiza eles. Vou passar a palavra para a Mariana. Bom dia a todos. Bom dia, secretária. Tá? Em termos de prioridade, a nossa ação prioritária a ser suplementada seria a 4489, que é o Fomento, Promoção e Desenvolvimento do Turismo do Estado do Rio de Janeiro. É uma ação que abarca várias atividades que foram apresentadas aqui pela Adriana, dentre as quais posso frisar a Salão do Turismo. Tá? Uma outra ação também importante para a gente é do artesanato, que seria a 1110. Tá? E o fortalecimento do mercado de eventos, que é a ação 5646, justamente pelo potencial que o Rio tem, né, e o que isso representa para a gente atrair mais eventos, tendo em vista que o turismo ele tem um potencial agregador de receita para o Estado. Qual é a última que eu não peguei? 5646, fortalecimento do mercado de eventos no Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, na apresentação, a gente colocou ali os números No rodapé. no rodapé. De cada... Agora, por exemplo, essa participação do Rio de Janeiro em feiras internacionais, quanto a Secretaria investiu nessa participação internacional? Na verdade, as feiras internacionais e as nacionais, elas não têm um preço linear, a gente tem uma média de valor, dá em torno de 250 mil Qual o total de reais. investimento até hoje nesses 10 meses? A gente pode falar por feira, em torno de 250 mil reais, porque, na verdade, quando você participa de uma feira, você compra o chão e faz a montagem, ele não vem com montagem. E quando a gente pensa em montagens, que é algo que seja atraente do ponto de vista de visualização para quem passa no nosso stand. Então, a gente, quer dizer, são projetos diferenciados, mas é uma média de 250 mil reais por participação no exterior. E também não adianta a gente ir para o exterior com um standzinho de 12 metros quadrados quando a gente quer levar os municípios, porque não adianta a gente botar todo mundo socado ali e não ter capacidade de entrar ninguém. Então, o menor stand que a gente participou foi com 32 metros quadrados e o maior stand foi com 60 metros quadrados. Se a gente puder ampliar, seria bom. Ele aumenta proporcionalmente, a decoração um pouco menos. Nessas feiras que foram expostas aqui na apresentação, já está incluída essa atual de Londres. A senhora tem uma estimativa de quanto, tem uma média, mas até hoje, contando todas as feiras, quanto o Rio de Janeiro já gastou já investiu nessa participação em eventos, sobretudo os internacionais?
Na verdade, sim, é importante na nossa apresentação, eu chamei a atenção que algumas feiras a gente só teve a participação, ou seja, a gente participou através de um balcão da Embratur. E aí, quando acontece isso, os municípios e o Estado ficam num único balcão. Então, aqueles outros que estão em negrito são aqueles que a gente teve stand. A gente participou de 4 eventos no exterior. Em Com linhas stand gerais, próprio. mais ou menos em torno, um número aproximado de 1,5 milhão da participação e tudo que advém, né? Todo o bojo, que é o deslocamento dos servidores, as diárias, Remessa de materiais. remessa de material. Porque alguns municípios, às vezes, não se fazem presentes, mas a gente leva material deles. Então, gastou R$1,5 milhão ao longo desses 10 meses. Há uma previsão, essa previsão de investimento nas feiras, sobretudo as internacionais, está nessa linha de trabalho 4489. É isso? Sim. Fomento, promoção e desenvolvimento do turismo no estado do Rio de Janeiro. Nosso maior. Os senhores pleiteiam um acréscimo desse programa de trabalho. Porque, na verdade, assim, as feiras acontecem o ano inteiro. Então, as feiras que aconteceram no primeiro semestre, praticamente, a gente teve a participação física, através do balcão da Embratur. A Embratur é que cuida das feiras do Brasil no exterior. Então, a gente acaba pleiteando um balcão, mas não é o modelo ideal, porque a gente fica numa apresentação muito acanhada. A gente pode comprovar, através das plantas, através dos catálogos expositores, o tamanho dos outros estados. Então, não dá para o Rio de Janeiro ficar menor, nada contra os outros estados, mas menor que outros estados, se a gente quer realmente virar o jogo e colocar o Rio de novo como o principal estado no turismo do estado do Rio de Janeiro. Então, Tem um No planejamento. Brasil, desculpe. Nós temos um planejamento contemplando todas as feiras relevantes à participação e o custo estimado de cada uma delas. A gente pode apresentar ao gabinete. No orçamento para o próximo exercício, qual o valor que está destinado a esse programa de trabalho 4489? 25 milhões. 25 milhões, aproximadamente. Então, o que os senhores consideram um número ideal, ou próximo do ideal, para que a gente possa ter um acréscimo no orçamento, especificamente nesse campo, considerando que o Rio de Janeiro gastou R$1,5 milhão e tem uma previsão orçamentária de 25 milhões? Mas aí entram outras ações. Sim. Quais são as ações e qual o déficit que os senhores enxergam? Deputado Tiago Pampolha. Está cá presente o deputado Tiago Pampolha. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Então, a ideia de suplementar esse programa de trabalho é justamente para que a gente possa divulgar. Você participar sem dar visibilidade, né, em mídias, em termos de publicidade, acaba tornando a participação, diminuindo o efeito, né? Então, a suplementação advém também disso, não só da participação, mas que a gente possa divulgar, dar publicidade aos destinos e produtos turísticos do Rio de Janeiro. Secretário, eu compreendi a importância e como se dá a importância. A gente tem um orçamento previsto de aproximadamente R$25 milhões. Sim. E a minha dúvida é como que a gente gasta esses 25 milhões, que não é só em feira e em participação em feiras e eventos, mas como seria essa participação se, por exemplo, a publicidade estaria incluída nesse patamar. E aí é importante que a gente entenda o quanto é necessário de suplementação, e em que será gasto e investido essa suplementação. Porque me parece, numa primeira análise, uma discrepância entre o que é investido e o que já está orçamentado. Analisando friamente, da forma que eu estou fazendo e aqui, com os senhores aqui debatendo, acredito que os demais deputados, simplesmente ao pegar o orçamento e comparar o que foi investido e o que foi gasto, talvez, salvo melhor juízo, na concepção dos demais deputados, é recurso mais do que suficiente. Então, é necessário que a gente entenda essa discrepância do que foi investido, principalmente nas feiras, que é o produto mais tangível, e esses 25 milhões e o quanto é necessário de suplementação e em que será investida essa suplementação, compreende? Na verdade, os 25 milhões, como a Mariela falou, eles não dizem respeito só à participação em feiras.
eles dizem de respeito à promoção do Estado na mídia especializada. Existem mídias especializadas não só no Brasil. As Então, revistas quanto é investido, né? Enquanto é investido em mídia A nossa especializada? previsão para esse ano é de 11 milhões. Nessa parte de promoção. Para esse ano. Para esse ano. Quer dizer, o que é essa promoção? É a mídia especializada, mídias digitais, revistas de bordo, ações em aeroportos internacionais de grande fluxo de passageiros, não só no Brasil, e no Brasil também. Ela é bastante diluída. É um plano de mídia bastante grande, bastante robusto, que a gente tem trabalhado com a Secretaria de Comunicação do Estado e com as agências licitadas pelo próprio Estado. Hoje, seriam 11 milhões nessa parte de mídia e promoção. Mais 1,5 milhão em feiras nacionais e internacionais. Se a gente pudesse, pelo menos, triplicar o valor de feiras, passasse para em torno de 4 ou 5 milhões, a gente participaria de quase todas as feiras com grande demanda. Mas o que eu estou dizendo, olha, se a gente considerar um investimento de um pouco mais de 11 milhões em mídias especializadas e promoção, mais 1,5 milhão em feiras, são 12 milhões e meio, 13 milhões. Para os 25 ainda há distância. Mas eu não consigo compreender onde é investida essa diferença de quase de 12 milhões aqui, né? Adriana, deixa eu só um momento primeiro. Claro. Bom dia a todos e a Bom dia. todas. É só para ressaltar uma informação que a Adriana deu e que ela foi extremamente relevante, em especial nesse ano. Nós conseguimos, de fato, um autorizo do regime de recuperação de acompanhamento, monitoramento, do regime de recuperação fiscal, o reconhecimento de que promoção no turismo era de denotada utilidade pública. Diferente de publicidade de ações de governo. No mês de setembro. Então, nós, de fato, esses 11 milhões em que nós temos planejados para executar esse ano, ele acabou sendo absurdamente reduzido em função do próprio tempo. Ele não foi diluído ao longo do ano. Exatamente. Então, mesmo a participação em feiras. Então, se a gente parte do que conseguimos muito parcialmente executar esse ano, para aquilo que desejamos executar plenamente no próximo ano, a gente considera que os 25 milhões é algo que nos permitirá de fato executar o que gostaríamos de ter executado esse ano. 12 meses. Mas que nós tivemos a responsabilidade de não colocar o regime de recuperação fiscal em risco em momento algum. Quer dizer, a gente pode dizer que com isso a gente obrou um milagre, com tudo que a gente conseguiu realizar esse ano, foi um milagre, tá? Mas que com uma previsão orçamentária factível, à luz do volume de trabalho que nós somos capazes de executar, com um orçamento de fato compatível, a gente consegue de fato promover o Estado do Rio de Janeiro para que consigamos atrair turistas, que é a nossa missão, e para todo o Estado. O grande foco da Secretaria nesse momento é casar uma ação interna do turismo circular no próprio Estado, do turismo circular no país e a atração de turistas do exterior. Então, não é pouca missão, mas a gente consegue hoje, né, com o que a gente executou esse ano, ter uma visão muito clara do que a gente pode realizar no ano a partir de 2020 até 2023, de acordo com o que a gente está prevendo no PPA. Um outro dado importante é que quando a gente faz o salão de turismo, todo o custo do salão é nosso, desde locação do espaço, promoção, etc. É diferente quando a gente compra um stand num determinado evento, a gente só paga pelo stand. O salão de turismo hoje, desse ano, a gente teve uma parceria com a FEComércio, Sesc, Senac, o que nos permitiu fazer, senão a gente não teria como fazer. Ele ficou em torno de R$2 milhões, considerando a mídia. A gente teve uma participação da Infoglobo também, que nos ajudou bastante na mídia, mas se a gente não tivesse, a gente teria que gastar, considerando a mídia, quase R$3 milhões. O custo da Secretaria foi bastante baixo em função das parcerias, o que a gente não pode garantir que vai ter a de eterna parceria, especialmente no que a gente tem visto aí do Sistema S, né? Eu tenho um questionamento que é o seguinte: num orçamento de pouco mais de 100 milhões, a gente, como já explicitado
no plano no programa na linha de trabalho 4489, que é justamente essa, nós temos aproximadamente 25 milhões, ou seja, quase um quarto, 25% do orçamento de turismo do Rio de Janeiro destinado, que é muito justo, aliás, é um número até baixo. Eu considero que talvez, de forma muito leiga, deputado Eleomar, não sou um especialista no segmento, mas, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios e missões da Secretaria de Turismo é justamente alardear, fazer a propaganda e disseminar a ideia do Rio de Janeiro como um destino. Agora, os demais 75%, eu percebo aqui, nessa divisão, que tem uma linha de trabalho 1666, que é fortalecimento institucional do setor turístico, com uma previsão de 69 milhões. Isso, aproximadamente 70 milhões. Aqui se refere especificamente, dentro do programa que foi apresentado, essa linha de fortalecimento institucional do setor turístico. Ele é a fonte 111, tá? Fonte de crédito, é uma parceria, um empréstimo, né, do governo com o BID, e esse recurso está destinado ao Museu da Imagem e do Som. Tá? A gente teve reuniões com o BID, e o BID disse que não tem mais nenhum interesse, porque, na verdade, esse era o programa Prodetur, em que houve arresto dos recursos depositados. Então, o BID sentou com a gente e falou, olha, nada mais me interessa, apenas terminar o MIS. Então, o dinheiro entra na secretaria e é repassado integralmente para a obra do MIS, que é gerida pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. Destacar a presença do deputado doutor Serginho. Obrigado pela presença, deputado. Então, o Museu de Imagem do Som fica a cargo da Secretaria de Turismo. Do recurso do A Prodetur. entrada do recurso, sim, a gente recebe e repassa. Não é por determinação do próprio BID. Então, essa previsão de investimento, ela tem ideia de quando o museu entra em funcionamento, não? Olha, a rigor, até onde a gente acompanhou, participou das reuniões, que a gente tinha expectativa de ter alguma ingerência, teria que ser começado em abril. E aí passa a ser fonte de receita também a atividade rotineira do museu. Agora... Não nossa. Pois é, mas essa previsão orçamentária é destinada à Secretaria de Turismo, né? 69 milhões, que é um impacto muito grande, porque mais da metade do orçamento foi destinado. Sim, só que ela está comprometida. Ela é carimbada. Isso. Não para o tem BID. dúvida. Mas o que eu digo é o seguinte, é o suficiente para a manutenção? Me parece, mais uma vez, uma discrepância das ações de turismo, essa quantidade enorme de recursos carimbados, específicos para um museu. Não estou aqui colocando em dúvida a importância do museu dessa natureza, sobretudo numa cidade como o Rio de Janeiro. Mas existe alguma previsão, algum estudo do que o Estado, do que a Secretaria de Turismo vai oferir de receita com a utilização, com o uso do museu? Não, ainda Com a não. atividade do nada. museu? Nesse O museu momento, não é nosso. a destinação do recurso do Prodetur, ela está diretamente relacionada à conclusão das obras do museu. Mas a operação O não recurso- será da Secretaria de Turismo? Não, Nem o é recurso já foi descentralizado, obra concluída, a nossa participação nesse processo, ela encerra. Quem óbvio que vai não- gerir? Cultura. É óbvio que não há dúvidas de que em algum momento, né, estando o museu pronto, Sim. ele se torna um atrativo turístico, mas a gestão é da Secretaria de Cultura. Eu tô- Não esse será um recurso equipamento aqui, nosso. Estou esmiuçando, deputado, a questão orçamentária, porque há uma falsa impressão quando a gente observa Exatamente. um orçamento, por exemplo, maior do que o do esporte, e Exatamente. para um gasto que efetivamente o esporte tem, Vossa Excelência conhece, talvez seja o deputado dessa casa que mais conhece da matéria, tem gasto efetivo na ponta. O turismo, basicamente, o investimento é em publicidade, em feiras, e além do corpo técnico, por óbvio, infraestrutura. Infraestrutura também. Mas não se compara, por exemplo, a um nível Não. de gastos que a Secretaria de Esporte, por exemplo, tem, com o pagamento de profissionais na ponta, com a manutenção de diversos programas que atendem municípios e tudo mais. Então, gera uma falsa aparência que, se gera a mim, e ao deputado Eleomar, que estamos aqui
diariamente na Comissão de Orçamento, imagina para os demais deputados da Casa. Então, me mas parece que é fundamental, ou pelo menos seria fundamental, a explanação pela Secretaria de Cultura na composição e formatação, e ainda há tempo disso, dizendo que, por exemplo, mais da metade desse orçamento, ele não é da Secretaria de Turismo, não será investido em turismo. É uma falsa ilusão. Dos 117 milhões que estão apontando aí, enquanto orçamento da unidade orçamentária 43 mil, que é a Secretaria de Turismo, 34 milhões apenas que estão sob Responsabilidade, gestão da Secretaria. da Setur. Sim. Aproximadamente 70 milhões é do Prodetur, aproximadamente 8 milhões da Turisrio, né, que é para gerir basicamente despesas com pessoal e despesas obrigatórias, e os 34 milhões da Setur, sendo 27 e alguma coisa para despesas correntes, que aí entra o bojo todo, né, a manutenção da própria secretaria e a execução de atividades finalísticas, e 367.608 investimentos. Especificamente no que tange a Turisrio, qual a proporção de 8 milhões aproximadamente, e qual a proporção de gasto operacional da Turisrio com esse orçamento? Na verdade, esse orçamento é somente para a parte de pessoal. Finalística, eles não têm nada. Eu vou chamar o Arnoldo, tá? Que é o DAF da Turisrio, para que ele possa esclarecer. E a Turisrio não tem outra fonte de receita, né? Tem algum tipo de convênio com o Ministério do Turismo, Embratur, Apex ou Não. gênero? Que, aliás, é uma outra discussão que essa casa precisa enfrentar, da real necessidade da Turisrio. Porque me parece, numa primeira análise, um elefante branco ao que se propõe. Porque toda a política de fomento ao turismo é desenvolvida pela Secretaria de Estado de Turismo. A Turisrio acaba sendo um elefante branco para a gente carregar com salários fora do padrão do Estado e absolutamente desnecessário na minha análise. Ou se faz uma reforma aí para a utilização, para que a Turisrio efetivamente se torne uma agência de fomento, que o Rio de Janeiro não tem. A gente tem a Apex em âmbito nacional, a gente tem a Embratur em âmbito nacional, e a Turisrio simplesmente suga os recursos, os parcos recursos que o turismo tem. Então, me parece, deputado Eliomar, mais uma vez, dizendo, claro, não sou o dono da verdade, nem quero fazer esse papel aqui, mas me parece um elefante paquidérmico que a gente carrega nas costas, haja vista que o custeio da Turisrio é totalmente discrepante aos demais organismos do Estado. Salários muito mais altos do que das outras pastas, uma estrutura muito mais cara do que outra, para pouquíssima ou nenhuma utilidade. Claro que a crítica aqui não é no campo pessoal, mas a gente vê que, de pires na mão, pedindo recurso para uma pasta tão importante, que pode ser efetivamente a saída, não vejo dessa forma uma maneira do Rio de Janeiro o turismo se tornar um novo petróleo. Não tem como. É totalmente desproporcional ao que está sendo investido. Seja em publicidade, aí eu não estou entrando nem na qualidade da publicidade, ou se as feiras são válidas ou não são válidas, de como deve ser empregado, é outra discussão que, ao meu ver, Vossa Excelência conduz a Comissão de Cultura dessa casa. Eu sei que essa casa tem uma comissão de turismo também, é uma análise que não nos cabe, especificamente se a atividade está sendo bem feita, se não está sendo bem feita, enfim. Mas, sob o ponto de vista orçamentário, que é o que me compete, é necessária uma reflexão e uma discussão específica sobre a Turisrio. Deputado Eliomar. Não, presidente, sabe o que é? O que eu tenho observado, primeiro, é a inexistência de um diálogo que deveria acontecer exatamente essas secretarias que têm tudo a ver com a questão do turismo, com a questão da cultura, com a questão do esporte. Quer dizer, isso daí é fundamental e realmente a gente vê que não está acontecendo, é lamentável. Uma outra coisa que me preocupa é a questão da interiorização. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele possui uma riqueza em termos de patrimônio, entendeu? Que pode ser restaurado, que está sendo deteriorado aí com o tempo, não cuidado, não preservado, não é? E as manifestações culturais, não é? Quer dizer, olha, nós temos, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o pessoal lá daquela região que pega
noroeste, se não me engano. Isso. Tinha 13 folias de reis, agora só tem 3. Quer dizer, é de uma riqueza fantástica. A gente teve a A apresentação deles existência, no o salão. encontro de folias de reis, o encontro de jongo, o encontro, ou seja, nada dessas manifestações, quer dizer, existe como uma preocupação dos nossos governantes de como valorização dessas políticas públicas, entendeu? Então, é um negócio que nos deixa realmente preocupados. Quer dizer, a gente vê uma concentração muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Viu? Esse negócio que foi apresentado, muito bem apresentado, né? Mas, de qualquer maneira, Rio de Janeiro. Ou Rio de Janeiro ou daqui para o exterior. Quer dizer, no interior do Rio de Janeiro, quer dizer, teve aí uma exposição de artesanato, onde teve a participação de 85 municípios do interior. Quer dizer, aí, mas também não se vai para o interior. Você traz o interior para cá. E o interior para lá, porque você contribui, inclusive, pelo viés da economia, para revitalizar ou dar vitalidade econômica para a região, para a cidade. Né? Infelizmente, é isso que a gente não está vendo, quer dizer, esse tipo de preocupação, entendeu? E agora, por exemplo, uma das coisas que turismo, cultura, é o carnaval. O carnaval está aí uma confusão só. Aliás, ninguém aqui tocou no carnaval, entendeu? Que é uma coisa que eu achei até que fosse, pelo menos, minimamente ser abordada. O carnaval, lamentavelmente, não é do turismo no estado. Mas aí tem alguma coisa de esquisito nisso daí. Porque carnaval é cultura, carnaval é turismo, carnaval é quando... carnaval e futebol. Agora que teve esse jogo aqui no Maracanã, do Grêmio com o Flamengo, quer dizer, a rede hoteleira ficou rindo de orelha a orelha. Entendeu? Quando chega na época do carnaval, a rede hoteleira fica rindo de orelha a orelha. Quer dizer, então, como é que esse negócio não existe uma integração, entendeu? Quer dizer, não existe integração, não existe diálogo, não existe nada. É um negócio complicado, aí fica estanque. E na estanqueidade é onde a gente observa exatamente isso que o Vossa Excelência está colocando aí. Quer dizer, de repente, um paquiderme aí alimentado, entendeu? Sem trazer os resultados esperados. Tá? Infelizmente, é isso que acontece. A gente não colocou entre as ações não menores em termos de resultado, mas ações que são do nosso dia a dia. A Secretaria de Estado de Turismo, junto com a Secretaria de Esportes, teve um papel fundamental na captação do final do Comembol ano que vem para o Rio de Janeiro com o Maracanã. A gente sentou inúmeros dias, inúmeras horas para fazer o nosso caderno de encargos. Foi feito a várias mãos e a gente triunfou em função desse trabalho unido. A gente se une bastante, a gente não falou aqui, mas tanto com a Secretaria de Cultura quanto com a Secretaria de Esportes e com os secretários, inclusive. Eles participam de reuniões para a gente pensar o futuro do Estado como um todo. O Carnaval, efetivamente, o Sambódromo veio para o Estado há praticamente menos de uma semana, mas ficou claro que o Carnaval continua sendo gerido pelo município, né? Então, a gente pensa em ter um espaço no Sambódromo, até para a gente ter um permanente espaço para apresentação do nosso artesanato. A gente não imagina, as pessoas que não são ligadas ao turismo, a quantidade de turistas que visitam diariamente o Sambódromo e ficam tirando foto da arquibancada vazia. A partir do momento que a gente tem ali uma praça de alimentação, uma loja de artesanato, a gente começa a dar vida ao Sambódromo e ele começa a gerar receita. Assim, a gente tem muitos projetos, deputado, que a gente quis mostrar aquilo que a gente efetivamente fez e teve resultado. Mas a gente pensa muito, a gente tem assim, uma especial preocupação com o interior. Eu me lembro quando foi pensado o calendário pela primeira vez, eu falei, gente, não adianta fazer calendário do município do Rio. Nós somos 92 municípios. A gente não vai assinar um calendário do município, isso não é papel nosso. Nem que a gente tem que ir pessoalmente a cada município. E aí, quando eu falei aqui que a gente tem um calendário ainda não publicado, com 2.000 eventos incluídos, foram visitados os 92 municípios através de uma parceria da Secretaria de Estado de Turismo com a UERJ. A gente tem usado muito os alunos e professores da UERJ em parceria. Inclusive, no próprio projeto do Tribunal de Contas, a UERJ é um braço nosso em termos de sessão de professores e assim por diante.
A gente tem essa preocupação, sim, do nosso papel, apesar da Secretaria estar na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai semanalmente para o interior. Claro que se a gente tivesse mais capacidade de mobilidade, a gente herdou a Secretaria com um único carro. Então, essas ações são todas feitas através de carros alugados. É impossível se visitar 92 municípios com um carro, né? É quase que um sorteio lá, quem é que vai. Mas a gente não desanima, a gente vai com carro próprio, a gente, às vezes, tem uma parceria com os municípios, mas, assim, eu quero deixar bem claro, nós sabemos que a gente tem que atuar nos 92 municípios. Foi aquilo que eu falei desde o início. Quando a gente convida os municípios para irem para as feiras com a gente, é para eles mostrarem o seu potencial. No Salão do Turismo, essas manifestações culturais estiveram presentes o tempo todo. Faltou agenda, faltou espaço, a gente teve que criar um segundo palco, e assim foi realmente algo encantador, a nossa riqueza num estado que não é tão grande assim. Adriana, deixa eu só complementando. Nessa mesma ação 1666, ela fala exatamente no inventário de ofertas turísticas. E aí, isso considerando, é óbvio, todo o Estado. Então, quando a gente falou, numa determinada ação, da reestruturação dos conselhos municipais de turismo, no levantamento de inventários, é exatamente para que a gente possa fortalecer o casamento entre patrimônio e turismo. E aí a gente fala de patrimônio material e imaterial. Sem isso, quer dizer, às vezes a gente se pergunta assim, por que Portugal, por que Espanha? Porque eles souberam potencializar os seus patrimônios e fazer desses patrimônios um atrativo turístico. Então, a gente tem isso, deputado, muito claro. A nossa riqueza, para além dos nossos prédios, é o nosso povo. E é transformar o nosso povo nessa riqueza, ser visitada, a ser experimentada por todos os turistas locais, nacionais e internacionais, que se faz como nosso desafio. Agora, isso é um processo. Foi um trabalho que a gente arregaçou as mangas, enfrentou, reestruturando os conselhos municipais, para que a partir dele, porque o reconhecimento, a identidade e o reconhecimento, ele não pode vir de fora, ele tem que vir de dentro, ele tem que surgir dessa comunidade local. Não sou eu que vou dizer que o encontro de reis, ele é importante, é aquela comunidade que tem que identificar no encontro de reis uma potência para que outras pessoas possam ali visitar, assistir e ter uma experiência prazerosa. Então, essa relação que é cultural, e por isso a gente tem uma equipe que é multidisciplinar, para que a gente possa olhar o objeto de lugares diferentes, mas para que a gente possa atribuir potência àquilo que pode ser visto como algo simples, mas é na simplicidade que a beleza se encontra. Esse tem sido o nosso trabalho. Você pode ter tranquilidade que o casamento entre patrimônio e turismo, ele está, sim, no nosso radar e para todos os municípios. É o que a Adriana costuma falar muito bem. A gente pode olhar e dizer que uma feira agropecuária, ela é algo comparado a outros eventos de menor importância, mas para aquela região, a feira de agropecuária é um tremendo evento. Então, a gente tem que potencializar para que outros também vejam aquele evento como algo que é bacana para o Estado todo e não só para aquela região. Presidente, infelizmente eu vou... Tenho alguns questionamentos ainda referentes ao turismo, mas vou abrir a palavra para o deputado Tiago Pampolha. Deputado, nós fizemos a primeira passagem sobre o esporte. E aí, em síntese, foi apresentado os dados do orçamento, e aí os subsecretários, os técnicos da secretaria apresentaram aqui alguns planos de trabalho, como jogos estudantis, com a hipótese de implementá-lo com vias do incentivo, da lei de incentivo, o Esporte RJ, que é necessidade premente da secretaria a ampliação dessas unidades, assim como o Rio de Janeiro, o RJ Mais Inclusão, específico voltado para as pessoas com deficiência e empoderadas, e assim como um outro programa de trabalho deles, o Esporte Itinerante. É um orçamento que vem sofrendo um achatamento ao longo dos exercícios. Vossa Excelência conhece bem o assunto, mas caso Vossa Excelência queira fazer também uma abordagem relacionada ao esporte,
Com a palavra, deputado Tiago Pampolha, fique à vontade para falar tanto do esporte quanto do turismo, deputado. Obrigado, presidente Rodrigo Amorim, cumprimentar a todos. Na verdade, acerca do esporte eu não consegui chegar a tempo, mas estou bem a par aí da questão orçamentária, das principais dificuldades e me soma aí Vossa Excelência para auxiliar, ajudar no que for necessário para que a gente possa garantir esse aporte necessário para que a gente dissemine o esporte, a prática esportiva, a iniciação esportiva no Estado, principalmente nas comunidades e escolas que tanto precisam. Então, acho que é uma força-tarefa dessa comissão ilustrar a importância dessa vocação do nosso Estado para todos os pares, para que a gente possa sensibilizar todos e garantir essa importante secretaria, né, que tem um braço social fundamental, inclusive para garantir o sucesso e a sustentabilidade das políticas de segurança pública, né, o esporte ele é fundamental. Então, me soma a Vossa Excelência para auxiliar no que for necessário, mas por hora, nessa parte, eu não tenho uma pergunta. Queria aproveitar aqui a presença da equipe da Secretaria de Turismo, só para fazer uma pergunta, talvez ela já tenha sido falada aqui, mas como eu cheguei tarde, de repente não peguei. Acerca dos valores, se existe alguma programação de investimentos no que tange a promoção da imagem do Rio de Janeiro em aeroportos, mundo afora, se existe alguma previsão e como está isso. Obrigado, presidente. Deputado Tiago Pampolha, uma honra, Vossa Excelência, sua testemunha. Vossa Excelência foi talvez o melhor secretário de esporte do Estado do Rio de Janeiro. Fui testemunha não como parlamentar, mas sobretudo como seu amigo e como cidadão do Rio de Janeiro, do seu esforço e das realizações que Vossa Excelência fez, já num processo de achatamento do orçamento do esporte. O Estado do Rio de Janeiro vivendo a pior crise, e Vossa Excelência viveu isso com o Estado do Rio de Janeiro, a pior crise que nós vivemos num passado recente, e ainda assim, sou testemunha da ampliação e de quantos programas Vossa Excelência levou para os mais distantes municípios desse Estado. Então, é uma honra falarmos desse assunto hoje com a sua presença e faço minhas, a gente já tinha abordado parcialmente, há uma linha de trabalho aqui de aproximadamente 25 milhões e eu questionava justamente a equipe da Secretaria de Turismo, porque a participação do Rio de Janeiro em feiras foi da ordem de 1,5 milhão de investimento e aproximadamente 11 milhões em publicidade. Muito embora os técnicos do Conselho de Recuperação do Rio de Janeiro somente tenham autorizado investimentos em publicidade agora, no final do mês de julho, de agosto, setembro, e coisa que atrasou muito o investimento. Mas considero ainda, claro que todo investimento de publicidade é, obviamente, muito bem-vindo e talvez seja o maior patrimônio da Secretaria, mas considero ainda discrepante, dentro dessa linha de trabalho, o que será investido efetivamente em publicidade, participação em feira e outras ações de fomento ao turismo. Então, faço minhas as palavras de Vossa Excelência. A palavra da Secretaria de Turismo. Na verdade, a gente tem um plano de mídia, ele foi inicialmente formatado pela Secretaria de Turismo e ele foi discutido e aprovado e mudado em alguns itens pela Subsecretaria de Comunicação do Estado. A gente, quando pensa em investir em promoção, especialmente no que tange a publicidade, né, compra de espaços, e etc., a gente tem que fazer um trabalho em conjunto com a Secretaria, com a Subsecretaria de Comunicação. A gente tem, sim, no nosso plano, um investimento em aeroportos internacionais. Não na quantidade que a gente imagina, porque é um valor absolutamente alto. Compra de espaço em aeroportos, no Brasil já é caro, fora do Brasil é muito caro. Mas tem, sim. Mas em relação aos anos anteriores, você tem mais ou menos aí uma diferenciação do como está, se a previsão é ser menor? Na verdade, sim. No início, quando eu comecei a falar, falei que a gente pegou a secretaria fazendo a gestão da própria secretaria. A gente não era por falta de capacidade dos gestores anteriores, longe de mim falar mal de alguém aqui, mas não tinha recurso. Então, as ações eram quase nenhuma. Não havia participação em eventos internacionais, não havia promoção, porque não tinha recurso, entendeu? Então, a gente teve que, primeiro, reorganizar a secretaria, para depois começar a trazer recursos, que foi o que, quando o governador
descontingenciou 20 milhões, nos deu um gás, e quando a gente achou que estava com tudo em cima para começar a atuar, a gente viu que a gente não poderia atuar da forma que a gente queria em função do regime de recuperação fiscal. Isso, quer dizer, vai atrasando, a gente vai tendo a nossa capacidade de atuar ao longo do ano reduzida a meses, cada vez menor. Você vê, a partir de 24 de setembro que a gente pôde efetivamente ter segurança de que aquilo que a gente queria fazer estava certo, que a gente não ia enfrentar problemas futuros. Isso é uma lástima, né? É uma lástima. Se imaginar que nós estamos aí à beira de ter aí o nosso maior período de capacidade de atração de turista, que é o verão, que é a época de carnaval, e a gente tem esse atraso, né, muito ruim, mas infelizmente, né, é uma situação que inevitável. Ainda que 20 milhões seja bastante dinheiro, todo dinheiro é dinheiro, mas o que o Brasil investe em turismo comparado com outros países da América Latina é um valor mínimo. A gente investe muito menos que outros países. Talvez a gente seja um dos países que menos investe em turismo. Obrigado, presidente. Era só isso mesmo. Bem, obrigado, deputado. Eu tenho um questionamento. Enquanto os senhores têm algum estudo ou caminham para isso, de conseguir expressar quanto o turismo gera de investimento, gera de impostos ou de retorno para o Rio de Janeiro? Eu falo isso porque numa reunião que estive presente, lamentavelmente, o secretário de Turismo do município do Rio de Janeiro, secretário de Fazenda, aliás, do município do Rio de Janeiro, ele estimou, numa cidade turística como o Rio, que o potencial de investimento, ele media tão somente pelo acréscimo de ISS na rede hoteleira, o que é um verdadeiro absurdo, porque você gera toda uma cadeia produtiva de serviços e comércio que, por óbvio, estimulam e fomentam a economia. Então, é necessário, até para que a gente possa mensurar o que está sendo investido e o que está sendo retornado ao Rio de Janeiro, é importante que a gente caminhe, se os senhores não têm, é necessário que a gente faça através de algum convênio com algum setor específico, mas que a gente consiga decifrar esse grande enigma aí, que é quanto efetivamente o Rio de Janeiro retorna de investimento a cada real investido em turismo, quanto retorna efetivamente para o Estado. A gente tem essa capacidade. Agora, a gente tem que pensar assim, que quando a gente fala em turismo, são 56 atividades de economia que são impactadas direto e indiretamente. Então, a gente tem os principais setores: alimentos e bebidas, hotelaria, transporte. A gente pode apresentar isso para vocês depois. E números é um item que está sempre no nosso radar. Existem inúmeras pesquisas no turismo, FGV faz, UF faz, Ministério do Turismo faz, e a nossa proposta, enquanto Secretaria de Estado de Turismo, é reunir esses números. A gente brinca que são números soltos que deveriam estar presos. Então, a gente está fazendo uma parceria com o CEPERJ para que a gente passe a gerenciar esses números e que a gente seja uma referência dos números no que tange ao turismo no Estado do Rio de Janeiro. Eu ia fazer justamente esse comentário. O CEPERJ, que, na verdade, é o IBGE do Rio de Janeiro, mal traduzindo, mas tem essa missão, eu acho que pode ser muito salutar, porque a gente cria ali, tem até uma iniciativa de minha autoria aqui para criar um índice Rio de Janeiro, que justamente... Exatamente. O nosso primeiro encontro com o pessoal do CEPERJ foi em decorrência de uma solicitação sua, pedindo números para eles, e eles falaram, vamos trabalhar em conjunto. Por conta da frente de internacionalização, que eu faço parte. Isso, perfeito. Eu acho que isso pode botar o Rio na vanguarda e pode ser não só um grande resultado da Secretaria. Quem aproximou a setor do CEPERJ foi o senhor. Muito bom. Me parece que existia um programa do governo federal de sinalização. Existe interlocução com essa ou previsão orçamentária ou algo premente que a gente precise efetivamente investir tão logo, porque de fato há uma deteriorização ao longo do tempo da sinalização turística de competência do Estado, não só aquela de competência dos municípios. O IFAM acabou de... O MTUR, o IFAM, enfim, né? Fruto exatamente desse casamento entre patrimônio e mais turismo, todo o sistema de sinalização, o guia de sinalização, ele foi todo refeito, todo revisto. A gente está com um diálogo bem estreito com o IFAM,
exatamente para que a gente possa atacar nessa frente sinalização de patrimônio, sinalização dos sítios. O Rio de Janeiro é patrimônio mundial. Paraty acabou de se transformar, ele é híbrido, né? Ele é cultural e natural, né? Um patrimônio mundial natural e cultural. O Cais do Valongo, a Fortaleza de Santa Cruz está concorrendo a patrimônio. Então, urge, né? Essa é uma ação que a gente está startando, né? Uma questão de instrução processual dentro do todo o novo sistema de sinalização, para que no próximo ano, se possível ainda no primeiro semestre, a gente já tenha o estado sinalizado, e aí a gente não está falando só cidade do Rio de Janeiro, e o novo sistema de sinalização ele é absurdamente interativo, e ele conta, inclusive, com sinalização para atender a tipos de deficiência. Então, assim, tá fantástico. Exatamente. Então, ele já tem, né, um TR, né, todo um TR feito dentro dos novos padrões, para que a gente, dentro de um processo de parceria com o IFAM, a gente dispare todo esse processo de sinalização. Existe um programa de trabalho onde há alguma alocação de recurso para essa destinação, mas é óbvio que à medida em que a gente tem um recurso maior, a gente pode ampliar e, de fato, ter um estado plenamente sinalizado, com aquilo que é importante em termos de sítios e patrimônio, mas aquilo que também é importante para cada município. Nós temos sido demandados pelos municípios solicitando sinalização para os seus atrativos, fruto desse trabalho intenso que a gente vem fazendo junto aos municípios. Então, essa frente está muito no nosso radar. Olha, eu agradeço mais uma vez a presença dos senhores aqui, parabéns pela forma transparente e disposição. Transmito novamente os cumprimentos cordiais ao secretário de Turismo, Otávio Leite. Deputado Tiago Pampolha, quer fazer uso da palavra? Presidente, só reforçar aqui a importância, não sei se pela Secretaria de Turismo existe alguma previsão nesse sentido, mas nós temos aí no Maracanã, né, um potencial enorme. Eu acredito que ainda seja o terceiro grande atrativo de turistas aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, infelizmente, funciona muito aquém, né, do que tem condições de entregar o Maracanã em termos de oferta de acervo para o museu, para a visita do tour guiado, né, e toda a experiência em si para o turista, né, que chega no Rio de Janeiro e quer conhecer o principal estádio, né, que tenha tanta memória, que reverbera tanto o mundo afora. Então, acho que dentro da Secretaria de Turismo podia ser pensado algo em conexão com a Secretaria de Esporte, né, mas com o protagonismo da Secretaria de Turismo, né, para que pudesse potencializar, pudesse melhorar, né, o que hoje está sendo instituído pela Secretaria de Esporte, junto com a concessionária, que agora não é mais a concessionária, agora é a permissionária, né, que no caso o Flamengo e Fluminense. Né. Então, eles fazem ali um serviço, prestam um serviço, eles arrecadam com esse serviço de oferta do tour guiado, mas eu acho que isso tem um potencial muito mais amplo de apoio ao Rio de Janeiro, de atração de turistas de todo o estado e de fora. Então, eu acho que o apoio da Secretaria de Turismo para ampliar, né, esse serviço, melhorar e fazer com que mais pessoas venham para o estado para conhecer, eu acho que é fundamental, né, para o Maracanã, mas também para o entorno do Maracanã. Né. Eu acho que tudo isso, Vossa Excelência, como deputado da Tijuca, que conhece bem aquela região, sabe quanto carece. Né, o Maracanã pode ajudar muito. Então, assim, eu sei que as discussões acerca disso são inúmeras, a gente vai falar de tudo aqui, vamos falar, né, do quanto a gente não utiliza aquele espaço da forma adequada, enfim, dos equipamentos lá que poderiam estar sendo utilizados de forma muito melhor, mas dentro da realidade que nós temos hoje, dentro da nossa realidade factual, o que a gente pode fazer para melhorar aquele serviço sob a ótica do turismo? Bem lembrado. Com a palavra da Secretaria de Turismo. Então, na verdade, enfim, a gente recebe uma série de demandas para a utilização não só do Maracanã, mas do entorno, Maracanãzinho e assim por diante. Então, o que a gente
tem trabalhado é reunir essas demandas e ver o que no novo modelo de permissão a gente pode resguardar o Estado. Por exemplo, o Congresso Mundial de Arquitetura, eles querem fazer abertura no Maracanãzinho. E aí eles cobram da Setur, da Secretaria de Esporte e Lazer, a carta de autorização, não é nossa. Mas também no modelo de permissão não tem a obrigatoriedade de ceder dias. Então, isso poderia ser algo incluído. O Estado tem direito a usar tantos dias do Maracanã, do Maracanãzinho e assim por diante, para ter uma reserva técnica para esse tipo de necessidade de demanda. E assim por diante. Então, aquilo que não entrar no novo modelo de permissão, a gente não pode cobrar. Outro dia a gente estava conversando com o diretor, o presidente do DOCAS, e ele falou, olha, quando a gente fez a permissão do PIER, a gente não colocou isso, então a gente não tem nenhuma ingerência. É totalmente gerenciado por eles e a gente não pode interferir em nada. O importante é que a gente agora, que vai ser feita uma nova permissão, uma concessão, que a gente discuta o que o Estado quer também em termos de utilização do espaço e de obrigação de revitalizar o entorno e de manter o entorno, né? Só uma complementação com relação a isso, que essa preocupação do deputado, ela também tem relação com o patrimônio. Né? Você tem grandes hotéis, né, equipamentos que foram transformados, por exemplo, em hotéis, no período da Copa. Mas não basta você revitalizar ou dar destino ao equipamento, seja ele um patrimônio, né, cultural, natural, turístico, ou um hotel. Trata-se de um projeto de cidade, é um projeto, é uma compreensão de como é que a gente trata o equipamento aliado ao meio. Senão eu tenho um espetacular equipamento, mas se eu não tenho um projeto de como eu revitalizo o entorno, eu tenho algo que pode estar fadado à falência no mês seguinte. Então, essa discussão ela é uma discussão realmente fascinante, porque a gente está falando de um desenvolvimento integrado e integral do território. E óbvio que nessa discussão, o turismo ele está completamente dentro e alinhado. Senão a gente não consegue promover um efetivo avanço e desenvolvimento se eu olho as partes em separado, como a Adriana bem sinalizou. Né? Você tem que olhar o todo olhando a parte. Senão a gente trata de um e esquece do outro. Mas o que o deputado Tiago Pampolha muito bem lembrou é que nesse eixo estruturante, que ao meu ver compreende turismo, a cultura e o esporte, é fundamental, por exemplo, como um patrimônio do Rio de Janeiro, um ativo do Rio de Janeiro, não só o samba, a escola de samba, o carnaval, mas sobretudo o futebol como modalidade esportiva, por tantos feitos que o Rio de Janeiro, os clubes do Rio de Janeiro tiveram. De fato, o Maracanã tem ali um museu que atrai muitos turistas, como o deputado Tiago Pampolha bem disse, é o terceiro em visitação no Estado. Agora, é importante que a gente tenha essa interlocução das 3 secretarias, porque o museu pode ir muito além. Me parece, deputado, que há um projeto embrionário da UERJ, é o UERJ, Fernando, é o UERJ ou o FRJ? Da UERJ, né? Da UERJ, de um museu interativo, tecnológico, de uma visita interativa, através de uma startup, ou seja, poderia ainda linkar com a Startup Rio, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no sentido de que a gente possa otimizar aquele museu e transformá-lo num museu, efetivamente um museu do futebol, porque eu tenho convicção que, em termos de acervo, o Rio de Janeiro tem muito mais potencial do que o museu em São Paulo. Exatamente. Os clubes estão aqui, os grandes feitos estão aqui, exatamente. As seleções, aqui é a capital da seleção brasileira. Essa interação com Teresópolis, por exemplo, não necessariamente no museu, ter um apêndice no museu no Maracanã, mas ter em Teresópolis, por exemplo, uma cidade com um potencial tremendo na região serrana para o turismo, pode ser a Campos do Jordão do Rio de Janeiro. No entanto, a gente explora muito pouco. Eu tenho convicção que isso seria objeto de visitação e atração de gente do mundo inteiro e principalmente do Brasil. Isso é mesmo. E assim, reforçando, ficou muito claro que a insegurança de se estabelecer qualquer política mais avançada em relação ao turismo no que se refere ao Maracanã por conta da nova permissão. Eu acho que isso precisa acontecer de forma integrada. Como o deputado Rodrigo Amorim falou, é preciso estabelecer, né, um ambiente
integrado de trabalho para que, quando for fazer a nova licitação, né, tudo seja previsto dentro do que é de interesse do Estado sob a ótica do esporte, sob a ótica do turismo. Né, a gente sabe que o Maracanã tem potencial para fazer eventos que, lotando o Maracanã, lota a cidade. Né, então, assim, porque a Secretaria de Turismo vai ficar, né, só esperando as coisas acontecerem e avançarem, né, e ser uma mera apoiadora. Eu acho que pode ser muito além disso, mas precisa estar previamente preparado. Então, pensar já nisso, para que a gente possa, através dessa casa, presidente, ajudar nessa integração, né, para que, quando for feita a licitação, a secretaria ser ouvida, né, colocar os anseios e a gente poder ajudar. É importante destacar, muitas vezes a gente percebe, por óbvio, que o mandato de deputado ele é muito limitado no sentido de executar, até porque não cabe ao deputado a execução de política pública. Nos cabe a formatação do orçamento, a proposição legislativa e, sobretudo, a fiscalização. Mas, aqui num debate muito rápido, ao lado do deputado Tiago Pampolha, com a experiência que tem, a vocação que tem, com a bandeira do esporte, a gente consegue atingir uma fórmula muito simples de integração de 3 secretarias, cultura, esporte e turismo. Nós esbarramos hoje, em relação a startup, esse projeto que nasce no âmbito da UERJ, um óbice da própria PGE, que cria imbróglio jurídico nessa relação, e a gente conseguiria ali, com 3 secretarias, com o quantitativo de investimento, por exemplo, e aqui nenhuma crítica aos servidores da Turis Rio, mas aos quase 10 milhões investidos num equipamento que é paquidérmico, que é a Turis Rio, que produz nada para o Rio de Janeiro. Eu tenho convicção que com 10 milhões de reais a gente faria o maior museu da América Latina do esporte e efetivamente entregaria algo à população e seria um legado, um feito do governo e, sem dúvida nenhuma, contribuiria para o incremento de turismo, de negócios no Rio de Janeiro. Então é necessário que a gente proponha e efetivamente faça as coisas acontecerem. E buscar apoio, porque se imaginar a CBF na Barra da Tijuca, que é pouco visitada e que tem um acervo maravilhoso, poderia contribuir. Então, em termos financeiros, é óbvio que precisa ter um despendimento, mas o que a gente poderia trazer de parceiros para viabilizar esse projeto é uma enormidade. Né? A audiência pública já nasce com um legado. Fazer uma indicação legislativa de minha autoria com o deputado Tiago Pampolha hoje, pedir para os gabinetes interagirem, para que a gente possa, num curto espaço de tempo, colocar em prática esse museu do futebol e de forma que possa efetivamente prestar um bom serviço à sociedade, de forma integrada com as 3 secretarias. E tenho certeza que é um legado não só para os nossos mandatos, mas para o governo, para a Assembleia Legislativa e, sobretudo, de um mandato como o seu, que é absolutamente vocacionado para o esporte. E um fato importante é que o Maracanã, ele não recebe, em função da reforma, ele tem capacidade para receber os mais diversos tipos de eventos, não só nos camarotes, mas ele também tem auditórios, salas de apoio, ele pode receber congressos, feiras, de eventos, treinamentos. exatamente. E a gente pensa sempre no Maracanã como um equipamento para eventos esportivos. E ele é muito mais que isso hoje, ele tem um potencial imenso para os mais diversos tipos de eventos e é subutilizado. Eu tentei, na época que eu estive à frente da secretaria, eu fiz vários eventos, né, com pessoas que trabalhavam com a questão da lei de incentivo, empresários, né, que trabalhavam com a lei de incentivo do esporte, e tentei em vários hotéis, em vários lugares, e sempre tinha um quórum bem razoável, mais baixo. Quando eu fiz no Maracanã, encheu, todo mundo quis ir, e queria levar os funcionários, e queria levar parentes. Então, assim, o apelo é muito grande, as pessoas querem estar dentro do Maracanã, querem visitar, querem conhecer. É um ambiente que as pessoas têm prazer de levar, tirar foto, postar, fazer vídeo. Então, assim, a gente precisa otimizar esse nosso patrimônio, né? É uma necessidade. Então, deixar isso só na parte esportiva, né? A relação contratual de uma concessionária, de uma permissionária com a secretaria, com a SUDERJ, eu acho que é muito limitado. Eu acho que a gente precisa incluir de forma definitiva, né, e sistêmica a Secretaria de Turismo como órgão pensante para impulsionar o turismo não só na região da Tijuca, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, o turismo esportivo. Porque se eles não trouxerem a expertise dele para otimizar esse equipamento nosso,
nós estaremos abrindo mão de uma inteligência que é nossa, nosso patrimônio também, né? Então, ficar só focado, e quando se fala em turismo, vamos fazer um evento, vamos trazer uma cantora estrangeira, vamos colocar lá dentro, vamos encher. Não necessariamente isso é turismo, existe N formas de se fazer, eu tenho certeza que a Secretaria de Turismo pode contribuir muito. Muito obrigado. Parabéns, deputado. A Secretaria quer acrescentar algo? Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte? Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Agradecemos. Bom,